Oi gente, hoje eu vou mostrar como eu fiz a cadeira do Itachi. Eu esqueci de gravar as medidas, cortando e medindo, mas eu deixei aí no vídeo para vocês verem e acompanharem. Aí eu tô mostrando que eu coloquei pedaços de palito de churrasco para poder segurar o isopor. Eu não coloquei cola nessa etapa aí. E aí tá a medida de dentro, como vocês podem ver, ela é menor, né, que as laterais da cadeira. Estou mostrando ela aí pronto. Aqui eu mostrei que eu vou furar, né, para poder encaixar aqueles pitoquinhos, que eu não sei nem o nome. Essa base é uma base de MDF. Eu colei uma folha de caderno com cola de isopor nessa base para poder pintar de preto. E na parte de baixo, né, eu vou colocar o biscuit. Aí eu coloquei a cadeira e eu estava em dúvida se eu deixava aqui para trás para poder colocar o Itachi, né, que ainda vem a perna dele, ou se eu deixava no meio, somente a cadeira. Eu não ia fazer o Itachi se eu colocasse ela no meio. Ao longo do vídeo vocês vão ver, né, como foi que eu coloquei. E é isso. Vamos partir para o próximo. Aqui eu tô mostrando a vocês que para poder vir com o biscuit, primeiro você passa cola no isopor e deixa secar. Eu nem sei para que essa cola, não vou mentir para vocês, né? No caso eu sabia, mas minha mente não é boa, eu me esqueci. Aí ela já secou, eu abri a massa de biscuit com um copo de acrílico e passei cola no biscuit também, para poder colar no isopor e ele não diminuir. Claro que ele vai diminuir, né, gente? Mas a cola é uma segurança de que ele fique colado no lugar que eu coloquei. Aí eu passei a cola e colei o biscuit. Colei também nas laterais e nas quinas dessa parte aí. Eu juntei uma massa na outra, como tava seca, dava pra... Seca não, úmida, dava pra juntar. E nessa parte de baixo, você tem que puxar com um dedo, uma ferramenta mesmo, pra baixo do isopor, pra ele não encolher e ficar aparecendo o isopor depois. Aí eu fiz aí com o dedo, né, pra poder fazer essa parte. E desculpa a zoada, porque eu tô lá de fora e eu moro na beira da pista. Na beira não, né? Aí eu mostrei como foi que eu fiz. Eu deixei assim mesmo, não coisa com ferramenta depois, não passei ferramenta depois nenhuma. A ferramenta que eu tô dizendo é pincel de silicone, ponta de silicone, aquele ali que tá ali no canto. Aí cosei a esquina, né? Juntei. E aí eu tô mostrando como foi que eu fiz. Eu coloco o biscuit num EVA para poder não grudar e pego o copo de acrílico e abro a massa. Ele vai evitar que grude. Se tiver a massa muito úmida, ele vai grudar. Mas é só você deixar ali uns minutos, uns 10 minutos ou até mais, para poder secar, para poder abrir, né? Não deixar totalmente seca também. Aqui eu juntei, coloquei o biscuit separadamente em cada peça e depois juntei. E como eu mostrei para vocês antes, aí tá esses buraquinhos aí, que foi que eu coloquei o palito de churrasco. Aí eu tô mostrando como é que tá ficando. Tá ficando feio. Tava, né? Mas agora melhorou, né? Nas laterais que tinha as aberturas, as linhas, né? Aquele negócio lá. Eu juntei as massas. Umedeci. Sempre tem que ter água perto. Aí eu umedeci e coloquei. Aí eu tô mostrando que eu só vou colocar massa nas laterais. No fundo do assento não precisa. Até porque não vai aparecer. Aqui eu vou mostrar que eu vou furar, né?
Tá aí, eu furei pra poder encaixar os pitoquinhos, pra ficar mais firme, né? Mais seguro. Pra caso cair, ele não voar pra longe. Aí eu furei os dois pra poder encaixá-los. Pronto. Aí embaixo eu já coloquei a massa nas laterais. Não coloquei na parte de baixo, como eu já havia dito. E tá ficando assim. Esses risquinhos aí eu fiz com estilete, né? Pra dar esse aspecto de luta, de espada e etc. Cortado, sabe? Ah, eu não sei nem o que eu tava mostrando aí, né? Eu me esqueci. Eu fico fazendo esse negócio com a mão que chega a me dar raiva agora. Desculpa. Aí eu fiz assim, com estilete. Eu fiz também com pincel de silicone, que tem uma forma como se fosse de um estilete mesmo. Mas com estilete também dá certo. Ou com palito de churrasco, de dente, tanto faz. Já coloquei esses pitoquinhos, aí eu tava mostrando o símbolo do clã Uchiha que tem que pintar e os tomões embaixo, do lado, né? Pintei, gente, essa cadeira com tinta guache cinza. No caso que eu misturei preto e branco, né? Tinta guache. A tinta guache, ela não é própria para o biscuit. Se você tiver tinta PVA fosca, vai dar melhor ainda. Se esse resultado ficou bom com tinta PVA, vai ficar melhor ainda. Tava mostrando aí que eu vou fazer uma texturização de pedra, né? Que é aquelas partes mais claras, para dar um destaque. Você pega um pincel seco. Esse meu pincel tava úmido, mas não tem nada não. Pega um pincel seco, mergulha na tinta, tira o excesso e começa a passar na cadeira assim, como eu estava fazendo aí. Teve algumas partes que ficou muita tinta, que eu não tirei muito. Mas pra mim não tem problema, né? Aí é só você fazer isso nos lugares de mais destaques, assim nas quinas, nas bordas e também um pouquinho por dentro da cadeira, né? Essa cadeira, ela dá muito bem para você fazer somente ela e deixar como uma escultura. E também dá para você fazer o Itachi sentado nela mesmo. Gente, eu falei Itachi no começo, falei Itachi, mas tudo bem. Eu acho que os dois estão certos, né? Não sei. A gente falando em português, Itachi tá certo, mas se for falar em japonês é Itachi mesmo. Pronto. Aí a cadeira já finalizada, né? A texturização de pedra. Gente, essa cadeira, eu não sei se é da mesma cor que tá lá no anime. Porque no anime eu vi uma cor meio esverdeada, mas só que eu não gostei. Eu fiz assim, cinza mesmo. Um cinza bem escuro. Eu tava mostrando como é que ficou, né? Essas coisinhas. Sim, uma coisa que eu não... Desculpa a zoada aí. Uma coisa que eu não falei no começo, né, quando eu juntei as peças, eu colei com cola branca. Eu coloquei cola branca e finquei os palitos de churrasco nele. Pra ficar mais firme, né? Pintei aí, como eu tô pintando com tinta guache, eu tive que pintar de branco primeiro, pra poder vir com a outra cor, que vou passar por cima, no caso a vermelha. Por quê? Porque se eu passasse direto a cor vermelha, não ia ficar tão bom. Não ia ficar aquele vermelho vivo, não ia ficar bom. Aí, por isso que eu passei a tinta branca e depois passei a tinta vermelha. Gente, essa parte com tinta guache é muito complicado, porque tinta guache é a base da água. Você passar passar outra camada por cima, ela vai sair a camada de baixo, vai se misturar. E foi o que aconteceu aí. E esse aí ficou o resultado. E aí eu também mostro eu tava em dúvida se colocava no meio,
causa dos pés do Itachi, que eu tava pensando em fazer, ou se eu colocava mais pra trás. Aí embaixo dessa cadeira ficou feio, mas não liguem, gente, ela não vai aparecer. Aí eu achei bom ele atrás pra poder colocar o Itachi sentado mais pra frente. Não vou fazer ele por agora. E ficou assim. Eu já coloquei o biscuit na base. Eu não sei, gente, eu não sou experiente em questão de base pra colocar as peças em biscuit. Mas eu encapei, né, essa base de MDF de biscuit e ficou assim. E esse foi o resultado.